Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Terça-feira da 9ª semana do tempo comum, ano litúrgico par 2024, Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. A maldade usa armadilhas. Ouçamos o Santo Evangelho. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, pois, é lícito ou não pagar impostos a César? Devemos pagar ou não devemos? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu-lhes: Por que me tentais? Trazei-me a moeda, para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e é a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Meus irmãos e irmãs, podemos ver nesse trecho do Evangelho como a política é hipócrita, como a política usa a maldade para fazer armadilhas, para pegar Jesus. Foi assim ontem, e olha que hoje também não está muito fora disso, não. Um político dizia, um escritor dizia há poucos dias, que a política causa divisão em tudo. Basta o nome, partido político, parte. A política não une as pessoas. Infelizmente, aqui nós temos partidários de Herodes e fariseus. Fariseus e herodianos são partidos diferentes. Herodes corresponde ao Império Romano, a serviço do Império Romano. Fariseus são pessoas ligadas à religião e também um partido político que se odeiam. Fariseu não aceita pagar imposto a César. Herodianos têm que defender o imposto a César. Qualquer coisa que Jesus falasse, ele seria condenado. Não se pode ir contra a lei, nem lei religiosa, nem lei do imperador. Então, perguntaram a Jesus:
com muita malícia. Elogiaram Jesus. Sabemos que tu és verdadeiro, não dá preferência para ninguém. Sabemos que olhas não as aparências do homem, mas o interior do homem. Ensina com verdade o caminho de Deus. Diz-nos, pois, é lícito ou não pagar impostos a César? E insiste, nós devemos pagar ou não? Diga agora. E Jesus, percebendo a hipocrisia deles, diz para eles, por que vocês estão me tentando? Me dê uma moeda que eu explico a vocês. Trouxeram a Jesus uma moeda e Jesus perguntou, não respondeu, mas perguntou a eles, de quem é esta figura? E de quem é essa inscrição aqui? E eles responderam, de César. E aí Jesus dá a resposta, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim Jesus está declarando a importância da política e da religião. E também está declarando a sua autonomia. O campo da política não é o campo do agir da religião. Embora a política possa ser boa, a política pode fazer coisas boas, mas o campo da política não é o campo da religião. Nem o campo da religião é o campo da política. A política não deve se imiscuir em assuntos religiosos. E a religião não deve também entrar em assuntos políticos. Deixa cada um resolva o seu problema. Aí Jesus nos ensina essa autonomia que deve continuar hoje. O político tem compromissos para com Deus? Tem sim. E o povo, o religioso, tem compromisso com a política? Tem. Precisamos pagar impostos. Se o imposto é injusto, aí é outra coisa. Se a lei é imoral, aí é outra coisa. Mas precisamos sim pagar impostos a César. Desta maneira, Jesus sai mais uma vez bem daqueles que estão querendo levá-lo à cruz, querendo matá-lo. Meus irmãos e irmãs, nós possamos olhar para a política e para os políticos com respeito. Isto não quer dizer que nós temos que dizer que todos eles são bons. Podemos criticar, sim, mas não usar a religião para criticá-los. Devo criticá-los como cidadão. O palco não deve ser o altar para falar mal do político X, mas podemos sim criticar, por exemplo, o governo, este ou aquele governo, mas não fazer também do altar um palco, um lugar sempre onde estamos criticando os políticos. Precisamos ser cidadãos e ajudar a formar cidadãos que olha com olho crítico a política e sabe escolher os seus candidatos, respeitar aqueles escolhidos. Não o sacerdote respeitar, não influenciando diretamente a política, mas deixar que a pessoa, o cidadão, a cidadã, escolha livre e espontaneamente o seu candidato. Que o Senhor nos abençoe, nós possamos então dar a Deus o que é de Deus. E a Deus, pois, tudo, a Deus a nossa vida. Também a política deve estar a serviço da pessoa. Aliás, a palavra política quer dizer bem comum, cuidar do bem de todos e cuidar do bem dos vulneráveis. Quem ganha bem pode se manter, pode comprar um pacote de arroz por R$200. E quem está desempregado e ganha um salário mínimo, comprar um pacote de arroz por R$27 já é muito caro. Precisa de ajuda do governo. Que o Senhor nos abençoe, nós possamos olhar tudo isso com
o olhar de amor, com o olhar de Jesus, e paguemos sim os nossos impostos, mas não deixemos de reconhecer que a política cuida do bem comum, e se não o faz, então ela está deixando de cumprir a sua função, que o bem comum é o bem de todos, repito, e dentre todos precisamos cuidar daqueles que, com o seu próprio trabalho, não conseguem se sustentar dignamente. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.